Quando a gente começa no mundo das terapias, ou quando a gente começa um mundo novo, seja profissional, ou seja algo que a vida nos convidou a fazer, até mesmo naqueles momentos que a gente sente um chamado aqui dentro, né? O que fazer para abraçar isso e permitir que as coisas fluam para o caminho que elas têm que fluir, né? Hoje eu tô aqui com a Mônica, que é nossa aluna do Top Terapeuta. Uma alegria poder te receber aqui, Mônica. Seja bem-vinda. Alegria toda minha em participar com Ah, você nesse momento. que maravilha. E eu convidei a Mônica para conversar com a gente justamente porque ela tá passando por esse processo, né, de atuar com as terapias. Ela ainda tem um outro trabalho, mas é possível que futuramente ela vá querer migrar para as terapias também, né? E a gente vai ganhando, Sim, né, o amor por isso e vai indo, né, vai transformando a nossa realidade à medida que a gente vai cada vez mais se encantando com esse universo. E então, Mônica, conta pra galera, como é que tudo começou na sua vida como terapeuta? Como é que apareceu esse chamado aí para você iniciar com as terapias, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da tua história e para a gente poder se inspirar, né, com tudo isso que você está vivendo e com tudo que vai viver ainda, né, certamente. sim. Na verdade, como você disse, né, eu atuo em outra área, né? Eu tenho 25 anos de experiência em empresas petroquímicas. Eu Uau! sou da área de supply chain, da área de supply chain de produtos químicos e petroquímicos, né, empresas multinacionais. Uhum. E eu, desde 2020, não, desde 2000, que eu me vi com a necessidade de procurar terapias para mim, né? Eu comecei com reiki, aí cromoterapia, e aí eu comecei a fazer terapia mesmo com uma psicóloga, que eu estou com ela até hoje, ela é minha terapeuta até hoje, né? E ela trabalhava com a terapia, ela é psicóloga, né? Trabalha com psicossomática, com hipnoterapia, e ela trabalhava também com a terapia de florais de Bach. Então, eu comecei os tratamentos, né? E até então eu sempre só fiz os tratamentos, só fiz os tratamentos. Só que eu sempre fui a amiga boa de ouvido, né? Eu sempre fui a amiga que ouvia, que dava conselhos, né? E que as pessoas vinham até mim, porque eu ouvia muito. E aí eu sempre acabava dando um conselho, e aí com o tempo eu comecei a perceber que isso poderia virar uma coisa a mais, e não só eu ser a boa amiga que ouve, né? Em 2018, eu comecei a fazer o curso do Instituto Internacional dos Florais de Bach, de Londres, né? Eu me formei pelo International Bar, e desde então eu comecei a me interessar mais por isso, né? E ainda não atendia, né? Não tinha atendimentos. Fiz outros cursos voltados para os florais, né? Uhum. Nesse movimento, me formei reikiana. Antes disso, em 2014, eu me formei em practitioner em PNL, em programação neurolinguística, né? Mas nunca atuava, usava mais para mim, né? A PNL eu usei muito no meu trabalho, com as pessoas difíceis que apareciam na minha vida, com os chefes difíceis que eu tinha. Então eu fui me trabalhando, né? É, E aí, depois, quando começou a pandemia, eu comecei a me interessar mesmo em atender pessoas, porque eu vi que cada vez mais gente precisava de atendimento, precisava de uma pessoa profissional nisso, né? E aí foi quando eu fiz um último curso de jardineiras mesmo, como terapia floral, e eu comecei a ter coragem, o medo começou a ficar de lado, e eu comecei a ter coragem mesmo de começar a atender, né? Uhum. E hoje eu tenho 6 clientes, né? E tem uma que está há 3 anos comigo, outros estão há pouco tempo. Eu tenho uma senhora de 74 anos que é minha paixão, né? Assim, Que muito lindinha. E esse ano também eu fiz um curso de comunicação intuitiva multiespécies, né? Que foi assim, eu tenho uma conexão gigante com os animais. E aí abriu um campo enorme para mim, porque a comunicação intuitiva não é só com os animais, é com tudo que está vivo, né? Principalmente com as pedras, com as plantas também, que eu sou apaixonada.
Uhum. E essa minha terapeuta foi a minha grande incentivadora, né? Sempre me colocando para frente, como isso sendo o meu plano B. Uhum. E chegou a um nível, Kátia, que eu comecei a atender os meus fornecedores que iam me visitar no meu trabalho. Sim. Então, assim, eu tenho duas pessoas, né? Duas clientes minhas que são minhas fornecedoras. Chegaram, uma delas chegou a chorar na minha sala, né? E eu fui lá, catei uma água, pus um floral na água, falei, vamos conversar, né? Se você quiser, a gente conversa mais tarde. Uma delas não é nem mais minha fornecedora, e ela vem uma vez por mês tomar café da manhã comigo, Olha só. no restaurante, que é para a gente ter a sessão de terapia dela. E isso só me faz bem, né? Só me faz assim querer cada vez mais. E aí, quando foi no começo do ano, eu soube de você através de uma outra pessoa que fez o seu curso, né? Uma pessoa que é comunicadora intuitiva, que ela trabalha em Balneário Camboriú, Uhum. e ela trabalha só, ela virou terapeuta, ela é uma ex-veterinária que largou a veterinária depois de 27 anos atuando, e hoje ela é uma terapeuta sistêmica, multiespécie, né? Ela trabalha o tutor e os animais. E foi ela que me incentivou a fazer o Top Terapeuta. E com o Top foi que eu tive todas as ferramentas assim para realmente seguir em frente, né? É, assistindo às aulas, as nossas aulas ao vivo, eu acho que na sua comunicação tão clara, né? Na sua disponibilidade em atender a gente sempre, sabe? Sempre tão solícita e tão simples, diferente de tudo que a gente vê hoje na internet, né? Que é tudo tão glamour, tão isso, e não precisa disso, precisa do simples, né? Então foi isso. Hoje, o meu momento, assim, eu estou. Eu já fiquei muito ansiosa, né, em ter mais clientes, em faturar mais, mas, ao mesmo tempo, eu estou num momento na minha carreira que eu estou próxima da minha aposentadoria. Uhum. Então, eu vou levando desse jeito, né, da forma que der. Porque hoje eu vejo que se eu tivesse 30 clientes, eu não ia dar conta. Como que eu Trabalhar. atenderia 30 clientes e ainda trabalhando com tudo que eu tenho no meu trabalho? Então é isso, né, Kátia? Assim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Nesse tempo, esse trabalho que eu tô me ajuda a pagar os cursos que eu venho fazendo, né? A me especializar, né? A Uhum. me concretizar financeiramente. E que com certeza esse é o meu plano B é ser terapeuta, né? Então, a minha aposentadoria e continuar trabalhando com isso, atendendo as pessoas que precisam, né? Maravilha. Que legal, Mônica. Nossa! E veja, É, a fala da Mônica tem algo que, inclusive, a gente fala muito no Top Terapeuta, que às vezes a gente não precisa forçar uma mudança. Ela vai acontecendo naturalmente. Hoje ela tem em mente a ideia de que ela pode conciliar as duas coisas. Inclusive, a gente tem vários casos de terapeutas que atuam em duas áreas, e duas áreas que eles amam. Não quer deixar a outra área para ser só terapeuta. Quer trabalhar em duas coisas. A gente tem vários casos assim. Tipo, Kátia, eu não quero deixar minha carreira de anos porque eu gosto. Só que eu também comecei a atuar com a terapia e ganhou meu coração. Então, eu quero conciliar os dois. E aí você vai administrando o tempo, administrando a sua vida para poder fazer as duas coisas, né? E é interessante exatamente. porque às vezes a gente quer, eu tenho que fazer uma transição porque agora eu sou terapeuta. Não necessariamente. Será que é o momento para isso? Será que eu tenho que forçar essa mudança ou eu tenho que fazer, caminhar, seguir e no momento oportuno as coisas vão ser tão fluídas e naturais que quando vê, pum, você fez a transição de carreira. Ou você entendeu que, eu vou conciliar as duas coisas e tá tudo certo, né? Então não precisa Exatamente. paciência, né, Mônica? Eu acho que pode ser assim mais fluido. E a gente procura trabalhar isso lá, porque nós temos muito essa tendência, até pelo mundo de hoje, pelos níveis de cortisol alto, né? Pelos níveis de estresse alto. Então tudo tem que ser para ontem. Eu não posso esperar. Eu tenho que querer resolver tudo. E tem tempo para as coisas se resolverem, tem tempo para as coisas se assentarem. Às vezes você precisa ajustar algumas coisas na sua vida pessoal para depois ser terapeuta. E a gente não observa isso tão claramente se a gente não está tão presente para o que está acontecendo. Então, nossa, eu acho incrível o que a Mônica nos trouxe aqui, sabe? Ela está conciliando, ela está administrando, ela está atendendo, ela está fazendo o tempo dela, do jeito dela, da melhor forma, sem largar tudo, sem ficar doida, né? Mas tá indo, É. né, Mônica? É lógico que teve os momentos de eu querer largar tudo, né?
Mas né, eu pensei antes e falei, não, não é o momento, né? É, eu comecei a aplicar muito isso no meu trabalho. Então, assim, para você ter uma ideia, eu já atendi meu chefe com as insônias dele, Que legal. com os florais, né? Aí, Se não ele passa um continuou para dar. terapeuta assim também? Tem um terapeuta lá também. Exatamente, porque chegam as pessoas para mim e eu tenho um outro olhar, ao invés de crítica e de julgadora, né? Eu acolho e aí eu consigo interpretar aquilo e ter uma resposta diferente da que eu tinha há anos atrás. Uhum. É, a gente tem um diálogo de segurança no trabalho toda semana. E há uns meses atrás eu quis fazer o diálogo para falar sobre ansiedade. E porque todo mundo tem ansiedade, né? E eu quis falar sobre a diferença da boa ansiedade, e quando a ansiedade já vira realmente uma doença. E eu preparei a sala, eu coloquei um cheirinho, eu dei lavanda para todo mundo cheirar, pus uma musiquinha, fiz uma meditação para todo mundo, né? E aí, quando terminou, eles falaram assim: vai ter isso toda semana, amor? Lindo! E foi maravilhoso, maravilhoso. Para ver, numa empresa que teoricamente não iria gostar dessas coisas, né? Porque não tem nada a ver. Não, não. Para ver até Só onde que o nosso trabalho segurança. pode chegar, né? Então, e o que eu quis trazer é o seguinte: se você não está bem com você, Uhum. como que você faz o seu trabalho com segurança? Como que você foca num trabalho com segurança, né? Que legal. E aí E vai foi abrindo muito os legal. caminhos, né, Mônica? Porque, olha, talvez há um tempo É, atrás você nunca imaginaria que faria uma coisa dessa. não, não mesmo. Olha que E legal. foi bem legal. Quando a gente está disponível, olha que sacada maravilhosa. As oportunidades chegam. Não necessariamente vão Sim, pegar do jeito que a gente quer moldar. Ah, eu tenho que atender o tempo todo dentro do consultório. Tá, mas olha aí, ó. Outras formas é. de levar nossa mensagem para o mundo, né? E que são tão impactantes quanto. Sim, e de forma tão sutil, né? Uhum, Foram muitas coisas, assim, eu acho que o Top acrescentou tanto na minha vida, né? O seu livro, né, que eu não terminei de ler ainda, porque eu volto, eu faço os exercícios, depois eu volto, mas, assim, foi só coisa boa que acrescentou na minha vida, né? Assim, ter participado do Top, a sua forma leve, né? Os seus posts que você faz são tão incentivadores todos os dias, né? O de hoje, por exemplo, é muito incentivador, porque quando você se abre, né? uhum. As coisas vêm, né, de uma forma assim maravilhosa. É isso mesmo. E se eu pudesse só contar um caso dessa moça que está há 3 anos comigo, Kátia, Uhum. como cliente. Pode falar. Ela era minha faxineira, minha secretária do lar, né, há 8 anos comigo. Ela tem 37 anos e ela reclamava muito de dor nas costas, muito. E ela falava, amor, eu vou precisar parar, mas eu não sei o que eu faço, né? Vou ter que fazer algum curso. E ela nunca tinha tido gatos na vida dela. Sempre cachorros, vivia no sítio. E a paixão dela pelos meus gatos fez ela se interessar em começar a fazer um curso de assistente de veterinária. Olha. Isso depois de começar a terapia, porque eu motivava ela, Uhum. sempre assim, eu sou merecedora, né? Eu sou merecedora. Ela terminou o curso agora em julho. Ela me deixou na mão como com faxina, né? Mas tudo bem. Foi por um bom Se motivo? formou, bom motivo. Se formou como assistente de terapeuta, fez um curso de dog walker, de pet sitter, e foi contratada há uma semana pelo Instituto Magnus, que é quem cuida e cria os cachorros de labrador para cegos. Olha. Então, assim, eu chorei horrores. Eu chorei uma semana de gratidão e de ver assim como a terapia abriu o coração dela e a vida dela, sabe, Kátia? São tantos É casos. maravilhoso. E a gente poder ser essa inspiração, de certa forma, né? Tá ali junto, dar a mão para essa pessoa que às vezes sozinha não ia pensar, não ia abrir Então, espaço para isso, né? É muito gratificante. Eu sim, acho que de tudo é poder ver um sorriso de novo no rosto do cliente. Quantos casos, né, que eu pego às vezes que a pessoa há anos não dá um sorriso.
e diz, eu não consigo sim, sorrir para a vida, porque a minha vida tá uma desgraça. E de repente ela, é, na primeira sessão, sorrindo. Não tem preço que pague. é. Não, e aí o que eu ensinei com ela era sempre fazer o agradeço e eu mereço, né? E, e ela depois falou para mim, né, chorando, quando ela me falou que ela foi contratada, ela falou, amor, eu agradeço e eu mereço por você ter existido na minha vida, sabe? Então, assim, é maravilhoso isso, né? É maravilhoso. E é isso que faz o trabalho fluir, né? Porque às vezes o terapeuta tem uma dificuldade tremenda de mostrar para o mundo quem ele é, de fato, né? Só que é Sim, isso que conecta com as pessoas. Como que eu vou é, contratar um terapeuta? Como que eu vou agendar um atendimento se eu não sei se aquele terapeuta pensa como eu penso, se ele passou pela dor que eu estou vivendo, se ele conhece sobre o meu momento, se ele já superou algo? Se eu não sei nada daquela pessoa, eu só vou se alguém me indicar, porque senão eu não vou, né? é, A é, gente estando ali de coração aberto, fazendo a nossa parte, né? E mostrando para o mundo quem a gente é. Eu brinco, né? A gente tem que ir para o mundo, levar a nossa voz para o mundo, porque senão, como é que as pessoas vão sim, encontrar a gente? Como é que as coisas vão acontecer? E aí, se as pessoas não te encontram, como que você vai contar histórias como a Mônica nos contou agora? Como que as sim. sincronicidades da vida vão te trazer os clientes, né? Então, claro, hoje ela ainda está mais tímida, provavelmente, né? Em função do pouco horário, já está com a agenda praticamente lotada pelo tempo que tem, mas é uma dica também, uma lição, né? Para quem hoje está 100% dedicado à terapia, observar o quanto você está levando a sua voz para o mundo, quanto você realmente está se colocando à disposição para poder contar histórias como essa, para poder falar aquilo que você sente, aquilo que você vive na vida, na prática, para essas pessoas que vão chegar, né? Muito incrível, viu? Maravilhoso. E, Mônica, o que que você mais deseja para o seu momento hoje? Então, o que eu mais desejo, assim, né? Eu não vou falar, eu quero mais clientes. Não, não é isso, né? Eu quero terminar os cursos que eu venho fazendo, né? O top eu não quero que termine nunca, sabe? Eu Sempre tem. quero sempre estar no top, porque assim é muito maravilhoso. Continuar estudando, eu acho que eu sou uma pessoa muito de estudar desde criança, gosto muito de estudar. Eu pensei em fazer psicologia, mas ao mesmo tempo que eu pensei, eu já desisti, porque eu não estou preparada para entrar numa faculdade de 5 anos, e acho que não é necessário, né? Eu quero continuar sendo canal para as pessoas de forma fluida, né? Que também aconteça essa minha transição fluidamente. Eu tenho hoje muito pé no chão do trabalho que eu tenho, né? Do cargo que eu exerço na empresa que eu trabalho. Eu não vou jogar tudo para o alto, né? Sim. Então, eu acho que eu estou bem assim. Eu quero me manter dessa forma, centrada, sem ansiedade, né? Me cuidando, né? Me olhando para eu poder olhar os outros, que é o que você fala, né, Kátia? É, que parece uma coisa óbvia, mas nem todo mundo faz o óbvio. Porque Não. eu atendo muito terapeuta. Como eu trabalho diretamente com os terapeutas, então 90% das pessoas que chegam no meu consultório, no atendimento individual, é terapeuta. E Uhum. muitos estão deixando de lado o essencial, porque eles estão preocupados ou em ter o cliente, ou na questão financeira, ou de repente a vida profissional travou e aí vem em busca disso, e o que que aparece por trás disso? Não está olhando para si como deveria, não está cuidando de si como deveria. E é mágico isso, gente, porque eu passo por isso, eu vivo isso. Quanto mais eu estruturo a minha vida para cuidar de mim, mais eu loto a minha agenda. Hoje mesmo, que eu coloquei lá no meu perfil, né? Eu fui olhar a minha agenda e quando eu fui ver horário para um cliente, só daqui um mês. Um mês todo É, de agenda lotada. E assim, eu não divulgo diretamente as terapias. É muito difícil a gente fazer uma divulgação direta. A gente procura divulgar mais os nossos treinamentos, né? E o que é bacana do Top Terapeuta é que ele é sem pressão. Até as pessoas às vezes perguntam, ah, mas não tem isso, ah, mas não tem aquilo. Não, porque não é para você passar pelo conhecimento para ganhar um certificado, é para você vivenciar o que você vai estudar lá. É para você experimentar e com a experiência se fortalecer para que você possa cuidar do outro. Então, ele é mais do que uma plataforma de estudos, é uma experiência para a vida.
É uma experiência sim, para a gente se fortificar como pessoa, para que então o nosso profissional consiga ser forte, né? Eu ouvi há muito tempo atrás de uma pessoa, eu nem lembro quem, mas em algum lugar eu ouvi isso e eu guardei isso para sempre. Eu estava num evento de empreendedorismo na época, nem tinha a ver com terapia, e a pessoa falou assim: um CNPJ forte, uma empresa forte, precisa de um CPF forte. sim. E para o terapeuta é igual. Um terapeuta que, desculpa a expressão, é foda, precisa, para ter sucesso, ser esse terapeuta. Eu não É. posso só parecer ser, eu tenho que ser. E antes mesmo de eu trabalhar com as terapias, eu sempre defendi que as pessoas têm que procurar ajuda, tem que ter uma terapia, tem que fazer terapia. Eu nunca deixei minha terapeuta, lógico, teve altos e baixos, nesses 20 anos não foi corrido, né? Uhum, Mas desde que começou a pandemia, eu voltei com ela e não larguei mais, né? Então, assim, é muito bom você saber que você tem essa ajuda, né? Para se conhecer, para você conversar, que não é uma conversa com uma amiga, é muito diferente, né? é. E você ouve muitas pessoas, acho que até na arrogância, falando: "Eu não preciso de terapia, eu tô ótimo", Uhum, né? Então, uhum. só nessa fala, você já vê que É o que mais precisa, precisa. né? Precisa. Uhum. É isso aí. E uma coisa importante que a Mônica citou aqui, que talvez até as pessoas pensem nisso, mas só para saber a nível de curiosidade, né? Ela comentou sobre a possibilidade de fazer uma formação em psicologia. Quem atua na área das terapias integrativas não pode exercer a psicologia e vice-versa. Tipo, se você optar por Uhum, ser um psicólogo, não vai poder mais exercer as práticas das terapias integrativas, justamente porque as práticas que a gente utiliza, a maioria delas não tem comprovação científica, né? São chamadas uhum, até por alguns de pseudociência. Mas o que que eu vejo? Às vezes a galera até me pergunta: ai, Kátia, mas como é que eu vou comprovar a eficácia do trabalho? O nosso trabalho ele é muito intuitivo, a gente trabalha com a energia das pessoas, ele não é racional, na maioria das vezes. Então, assim, cara, eu não dou a mínima importância para comprovação científica, porque a comprovação científica impõe limites, e eu não quero ser é, limitada, como a Mônica falou. Eu quero poder abrir espaço para ajudar o meu cliente da melhor forma possível. O que ele precisar, eu vou em busca, eu vou fazer. Só que se eu estou limitada dentro do que um conselho diz que eu tenho que fazer, acaba que eu não consigo fazer tudo que eu tenho potencial pelo meu cliente, né? Então, é uma opção, não tem certo e errado, não tem julgamento, cada um segue o que o coração pede, né? Então, sim. hoje eu opto, e há quase 20 anos eu atuo só com as terapias integrativas, não me arrependo, e cada vez mais a gente tem essa liberdade, diríamos, né, para expandir o nosso trabalho. Inclusive, eu tenho vários vídeos no canal falando de como funciona a nossa profissão no Brasil, falando um pouquinho da legislação, falando um pouco de cada situação que envolve o nosso trabalho, profissionalmente falando. Então, se você quiser, é só procurar no meu canal que você vai ver várias orientações sobre isso, né, aprofundamento sobre esse assunto. Hoje não é o foco, mas tem outros conteúdos que eu publico sobre isso, que você pode se informar mais, né, e conhecer mais também. Mônica, amei falar contigo. Maravilhoso, Eu incrível. também. E, Mônica, você tem algum desafio hoje que você gostaria de uma orientação, de uma dica, algo que eu pudesse contribuir com a sua caminhada? Eu acho que não, assim, eu tenho, os meus atendimentos são online, né? Eu costumo atender à noite. Eu tive um desafio agora, passado um tempo, faz uns 2 meses, porque eu atendi uma adolescente, né? Uma menina de 13 anos, meio rebelde, que estava tendo crises de ansiedade, passou mal na escola, uma crise de pânico mesmo, né? E aí eu estudei um pouco, né, para entender como que eu atenderia ela. Foi um atendimento presencial, não foi online. Uhum, E aí deu tudo certo. Mas ela, depois da terceira consulta, ela não quis mais. uhum, Ela resolveu, falou que ela estava bem e que ela não queria mais. E eu respeitei o momento, né? uhum, Mas eu acho que assim, o desafio é eu me manter comigo na paz, me cuidando, né, todos os dias, olhando para mim, né, para que eu possa seguir essa caminhada nessa transição aí que eu sei que vai ser lenta,
mas para eu me manter assim serena, né? Eu acho que esse é o meu desafio. Ótimo. Falando da questão casos de consultório, né? Acho que uma dica que eu posso deixar para o pessoal até, às vezes o desafio do consultório que vem é um desafio interno, até mesmo de aceitar aquela situação como é. Um primeiro movimento que o terapeuta pode fazer quando chega um caso desafiador é acolher a história do outro e a situação que chegou para a gente, dando um lugar no nosso coração para essa questão. Porque muitas vezes o nosso cliente traz algo que também é para a gente, também é para o nosso aprendizado ali, né? Então, nada Sim, é o acaso, tudo é sincrônico. E quando a gente tem essa humildade de perceber que sempre há uma lição a ser aprendida, até mesmo nos atendimentos, é muito fluido o trabalho. E aí a gente encontra bons caminhos, boas soluções para entregar para o nosso cliente e para orientar ele na caminhada dele, né? Até sim, porque tem coisas que fogem do nosso controle e a gente tem que saber que nós não vamos salvar ninguém nessa caminhada. A gente vai fazer o nosso papel, vai, levar a nossa contribuição interna, vai se nutrir de confiança para que essa contribuição chegue, mas tem coisas que dependem também do nosso cliente. A gente tem que acolher esse nosso lugar, né, de sim, profissionais que ajudam pessoas, mas não salvadores, que é uma das coisas que eu também falo bastante, né? E que às vezes a sim, gente sim, inconscientemente se coloca no lugar do salvador, né? E é por isso que o que a Mônica falou agora no final é tão importante. Porque quando a gente está cuidando da gente e fazendo a nossa parte, a gente não entra no lugar de salvador. Agora, é, quando a gente não está cuidando tanto quanto a gente poderia, olhando para as nossas prioridades, a tendência é que a gente tenha um desespero em querer ajudar as pessoas, porque na verdade é um grito de socorro da nossa alma. Se a nossa alma não precisa gritar por socorro, a gente está livre para poder contribuir com as pessoas. Porque afinal de contas, a gente só pode dar aquilo que tem. Então não adianta você querer dar algo que você não tem. Você não vai conseguir contribuir dessa forma. Agora, se você sim, está se nutrindo todos os dias, fazendo a sua parte, cuidando de você, dentro dos recursos que você tem, fica muito mais leve, muito mais fácil e, principalmente, você nunca vai ficar sem recurso para ajudar alguém no consultório. Sempre vem uma é, intuição, sempre vem uma ideia, sempre flui alguma coisa e você sabe exatamente o que você tem que fazer para ajudar aquela pessoa, é. né? Isso, E nesse caso, né, da adolescente, uma semana antes do atendimento dela, e que você disse tem tudo a ver, eu assisti Divertidamente 2, que fala sobre ansiedade, eu chorei horrores no filme, e era a história dela, era o caso dela, né? Então, e teve tudo a ver porque me remeteu à minha adolescência, né? Ao que eu passei na minha adolescência. Então, o que você fala, sim, né? Os casos desafiadores têm a ver com a gente, né? Coisas que a gente tem que trabalhar. né? A gente revisita, né, aquilo que está aqui dentro Sim, e aproveita para soltar algumas amarras que às vezes ainda estão, né, presentes na sim, vida. E é incrível. né? É incrível, gente. Incrível. Quando você vira essa chave, ninguém mais te segura. Seus resultados disparam. É incrível de ver. Eu vejo isso o tempo todo, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão junto com a gente, né? Que legal. Maravilha, Mônica. Gratidão. Amei esse bate-papo. Gratidão, cara. Amei te conhecer. Muito obrigada Eu pela também. partilha. Quer deixar uma mensagem final para quem está nessa caminhada, seja para quem está iniciando, para quem já está atendendo, né? Mais ou menos como você vive hoje. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Primeiro, para se olhar, né? Você não consegue atender uma pessoa ou ser útil com uma pessoa com o seu trabalho se você não estiver bem, né? Você tem que olhar as suas questões primeiro para conseguir estar bem, sereno, né? Se conhecendo para você ajudar o outro. Isso acho que é a primeira questão, né? Você procurar ajuda primeiro para depois poder ajudar as outras pessoas. Estudar na maneira do possível, mas não levando isso como uma lista de coisas que você faz para mostrar para o seu cliente, né? Muito mais é o que você disse, muito mais é a conexão que você vai ter com a pessoa do que a lista de coisas que você faz que vai chamar a atenção dele, que às vezes ele não sabe nem o que é, né? E ir aos poucos, ir no seu tempo, né? Eu cito muito, né? Eu
sinto muito Deus nas minhas coisas, então, e no tempo de Deus, né? No tempo do divino, no tempo da vida. Então, não acelerar as coisas, né? Que se for para ser, vai acontecer, né? É isso Se mesmo. mantendo sempre muito positivo, né? Com fé na vida. Eu acho que é isso. Ótimo. Muito bom. Muito bem. É o caminho, né? Deixar. É aquilo que eu falo sempre: se a gente fizer a nossa parte, Deus faz a dele. Então, É, continuar, caminhar, fazer o que tem que ser feito, né? Fazer os nossos movimentos que são necessários diante da vida, estar a serviço da vida, é o que vai conduzir a gente para os próximos passos, para que a gente possa fazer as mudanças no tempo certo, sem desespero, né? Respeitando o nosso tempo, respeitando a vida, respeitando a gente mesmo, porque isso também é sobre amor próprio, é também sim, sobre não só um autocuidado, mas também amar quem a gente é, para que a gente possa amar o que a gente faz, amar as possibilidades que chegam e estar aberto para o que vem, né? Muito sim. bom, muito bem. Muito Gratidão obrigada, mais Kátia. uma vez, eu que agradeço. E gratidão a você que está aqui com a gente. Desejo de coração que essa nossa conversa tenha te inspirado para o seu momento, para a sua vida como terapeuta. E bora lá, né? Que a vida está esperando por nós, está esperando por você. Um beijo e Bora lá. Tchau.